A decisão da taxa do México é iminente, mas com o júri ainda considerando um aumento da taxa americana em 17 de setembro, será que o Banco do México poderia agir antes do Fed? Nosso convidado de hoje é Carlos Capistrano, diretamente da Cidade do México. Carlos, apesar de termos visto um abrandamento do crescimento econômico no México, seu desempenho em IDE tem sido mais estável do que o do Brasil, por exemplo. Analistas dizem que a fabricação é o que diferencia o México dos outros países da América Latina. Você está otimista em relação aos números do PMI? Eu estou otimista em relação ao país, precisamente pela razão que você mencionou. O México é mais um país de manufatura do que um exportador de commodities. Nos últimos dias, temos visto uma diferença entre as capacidades de resistência desses dois países. Alguns países industriais têm saído muito melhor do que os exportadores de commodities. O México ainda é um pouco exportador de commodities por causa do petróleo, mas, em geral, é um país exportador de bens manufaturados para os Estados Unidos. O país vem sentindo os efeitos da exposição à fraqueza nos mercados globais de petróleo, mas desde que as reformas que abriram os mercados de petróleo do México pela primeira vez em 77 anos, a relação mudou um pouco. Em sua opinião, isso tem sido um fardo ou um impulso para a economia? O México tem uma relação muito complexa com o petróleo. Por causa dessas reformas energéticas, as pessoas estão esperando um grande fluxo de investimento estrangeiro direto para o México. Com todas essas empresas privadas explorando os vastos recursos de hidrocarbonetos do país, incluindo petróleo shale e em águas profundas. Obviamente, quando os preços do petróleo caem, é mais difícil para as empresas investirem esses recursos. E como resultado, o IED esperado para o México não é o mesmo que antes e esperamos a metade do fluxo após a aprovação das reformas energéticas, o que afeta a moeda. Eu acredito que esse seja o modelo sempre que os preços do petróleo caem. É por isso que a relação com a moeda continua a mesma, ou seja, quando os preços do petróleo caem, a moeda se desvaloriza. O governador Carstens mostrou preocupação em relação ao peso, mas disse que não quer depender exclusivamente de intervenções cambiais. Ele admitiu que provavelmente haverá espaço para medidas de política monetária em algum momento, mas disse: vamos ter que encontrar o momento certo. Qual seria o cenário econômico desse momento certo? E qual é a sua perspectiva para o peso? Essa relação complexa com o petróleo e o fato de o México ser um mercado emergente torna o trabalho do Banco Central uma tarefa difícil neste momento. Eu diria que o momento certo seria daqui a alguns meses, quando a economia tiver fatores fundamentalistas mais sólidos. Em seguida, o Banco Central mexicano vai iniciar o ciclo de aumento das taxas, assim que o Fed iniciar o seu, para permitir que a taxa de câmbio permaneça relativamente depreciada. Isso ajuda as exportações e a economia. Agora, o Banco Central e alguns membros do Conselho com postura mais hawkish podem pensar de forma diferente. Eles podem pensar que o momento certo seja setembro, mesmo se o Fed não subir a taxa, apenas para tentar apoiar a moeda e evitar a saída de capitais, especialmente estrangeiros. É importante lembrar que cerca de 35% da dívida nacional está nas mãos de estrangeiros, em alguns instrumentos específicos, como o M-Bônus. A proporção pode chegar a mais de 60%. Isso é uma preocupação para o Banco Central e eles poderiam decidir aumentar as taxas apenas para tentar impedir essas saídas e apoiar a moeda. Carlos, muito obrigada pela participação e pelos comentários. Obrigada pela audiência e continuem clicando de volta no site da Dukascop TV para mais atualizações, notícias dos últimos acontecimentos na China e na Europa e entrevistas exclusivas como esta. Até mais!